Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Alcântara e estou aqui no canal Sistema Empreender. O canal é dedicado a processos dentro de sistemas, processos para a sua empresa, processos para você ensinar em alguma empresa. Hoje especificamente eu quero falar sobre fluxo de caixa, que é o que eu considero a coisa mais importante de se controlar dentro de uma empresa. Inclusive, tem recentemente eu vi uma entrevista do Flávio Augusto, um dos bilionários brasileiros, que fala exatamente sobre isso. Sobre ele se preocupou em várias métricas, contratar pessoas para gerenciar a empresa e entre outras coisas, e no final o que ele precisava era fluxo de caixa. Mais para frente eu vou comentar em detalhes sobre isso. Mas eu queria começar contando uma história de uma situação que eu passei. Eu fui certa vez num quiosque de um shopping comer alguma coisa, comprar alguma coisa para comer, para beber. E quando eu bati o olho no quiosque, era um quiosque de salgados, eu achei curioso que ele era bem clean. Era tão clean que não tinha um monitor. Achei estranho, né? Porque hoje em dia é o mínimo, né? Mas aí quando eu fiz o pedido, escolhi o que eu queria, eu reparei que realmente não tinha computador, não tinha máquina de emissão de cupom, não tinha nada. E então eu, né, curioso, eu resolvi perguntar, mas como que vocês controlam? Como é que vocês fazem a gestão não, né? Eu perguntei de outra forma, mas eu queria saber como é que eles faziam o controle das coisas que vendiam, como é que eles emitiam nota. E eis que a menina me mostra um caderno, caderninho, um caderno universitário, nada diferente. E lá ela colocava todas as saídas e entradas que conforme as pessoas iam comprando, iam chegando coisas, né, alguém trouxe alguma coisa de estoque e ela colocava tudo no caderninho. Eu falei, mas e como é que funciona isso? Né? Eu fiquei curioso e fui perguntando, né? E ela falou que, na verdade, chegava no final do dia e o dono ia no quiosque, pegava aquele caderninho, fazia umas anotações para ele num outro caderno, levava para casa e colocava numa planilha. Achei extremamente arcaico. Na época eu deixei meu cartão, nunca retornaram, não sei nunca mais vi esse quiosque também. Não sei se por isso ou por outros motivos não foi para frente. E inclusive eu perguntei para ela, mas e permitir nota fiscal? Na época ainda era permitido isso. Ela me mostrou um talãozinho de nota. Ela fazia na mão a nota. Depois, obviamente, contabilizava, mandava para o contador. Mas percebam como era arcaico o processo deles. Nada contra o caderninho funciona, aliás funcionou por muitos anos nas vendas espalhadas aí pelo Brasil e funciona até hoje, acredito que em alguns lugares deva existir, mas é um processo pré-histórico, já não se justifica mais não ter um sistema, é muito mais rápido. No caso deste quiosque, imagina que o dono ele não precisaria ir lá. Ele poderia conferir num software remoto, ele poderia conferir até no celular as entradas e saídas, quanto que saiu de fluxo de caixa. Não entendo para que ele foi lá, para que ele ia lá, né? Bom, eu entendo para que ele ia, porque ele só tinha papel, mas não era uma necessidade. E assim, vou comprar um computador, um investimento, tem gente que considera um investimento alto, mas não é. O que se economiza depois, imagina a gasolina dele ir e voltar todo dia para fazer esse controle. Entre N coisas que ele poderia economizar. Daí vocês já percebem, né? O que eu quero dizer. E para que serviria um sistema nesse caso? Exatamente seria o que, né? Deixando de enrolar um pouco e indo direto ao assunto. Imagina que, por exemplo, a emissão de nota fiscal. Que quiosque hoje você não vai e você não vê uma emissão de nota fiscal? Talvez no interior aí que não tenha a obrigatoriedade da nota, ou algum estado que ainda não tenha, mas hoje você simplesmente emite da saída do que você está vendendo e já emite a nota automaticamente.
Outra coisa que eu acho fundamental, o fluxo de caixa. Ele controla a entrada e saída de dinheiro. Ali eu sei o que eu vendi, o que eu não vendi, o que eu tenho num sistema, eu sei o que eu tenho no estoque, não diretamente no fluxo de caixa, mas eu sei o que eu tenho no estoque. Então eu sei o que eu tenho de estoque, eu sei quanto que eu tenho de dinheiro, entre outras coisas. Eu posso saber, por exemplo, o que mais vende, o que menos vende. Por exemplo, no quiosque de comida eu vendo mais coxinha, eu vendo mais quibe, o que eu vendo mais? Se você tiver um sistema, você consegue essa informação. Além disso, né, você fica sabendo o que você precisa comprar, né? Porque está baixando o estoque. Por exemplo, se eu tiver massa, eu sei quanto que eu tenho de massa, eu tenho uma previsão de quanto que eu gasto de massa para fazer coxinhas, e eu sei quanto que ela, teoricamente, se eu vendi 10 coxinhas, minha massa diminuiu, eu já sei que eu preciso comprar. Então eu tenho meu controle de vendas. E agora vamos falar exatamente no fluxo de caixa. Para que serve exatamente o fluxo de caixa? Nada mais é que um controle financeiro, dinheiro mesmo, de quanto que entra e quanto que sai na sua empresa. Eu digo assim, né? Eu acredito muito nisso. A empresa realmente está dando certo se ela tem dinheiro. Se ela não tem dinheiro, ela não está funcionando. Ela precisa ser ajustada. E com um controle de fluxo de caixa, você consegue saber que você precisa ajustar. Que você ou está gastando demais ou está ganhando de menos. Alguma coisa você identifica, essas coisas você identifica no fluxo de caixa. Por isso que eu acho de suma importância ter um fluxo de caixa. Ah, mas tem relatórios DRE, demonstrativos de resultado, tenho break-even, eu tenho os pontos de equilíbrio, né? Eu sei quanto... assim, claro, todos eles te ajudam a várias decisões dentro da empresa. Mas o fluxo de caixa te diz se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Outra coisa que eu digo de fluxo de caixa é assim, o fluxo de caixa te indica se você está tendo sucesso, se você vai ter sucesso, porque de repente o fluxo de caixa também serve para você prever o futuro, então lá dá para você saber se a sua empresa vai ter sucesso ou não. Eu acredito que ela vai ter sucesso, mas se ela estiver indo para o fracasso ou para alguma estagnação no fluxo de caixa, você consegue identificar que você está tomando o caminho errado e você tem que trocar o caminho que você está tomando. E por que eu falo em sistema, né? Eu não quero desprezar o caderninho, afinal de contas o caderninho funciona e funciona muito bem. Mas hoje em dia é necessário que o processo seja rápido. Nós temos empresas hoje que, quanto você menos espera, tem uma concorrência do seu lado. Então, o processo tem que ser rápido. A lentidão pode resultar num fracasso. Então, se você tiver um sistema para projetar o fluxo de caixa, saber o que está acontecendo com a sua empresa, é muito mais importante ter um sistema que te dê resposta rápida do que um sistema lento. O caderninho funciona, mas ele é um sistema lento. Espero que eu tenha conseguido passar o que eu quero dizer sobre o fluxo de caixa. E que é o nosso principal tema, na verdade, aqui. Mas agora vamos falar um pouco de sistema. Tem pessoas que podem dizer que sistema... Primeiro, investimento, né? Vamos falar de investimento. Sistema é um investimento caro. Muitas controvérsias sobre isso. Hoje nós temos sistemas gratuitos. Então não faz sentido me falar que sistema é caro. Hoje você tem... Eu vou citar um exemplo aqui, o MarketUp. É um sistema totalmente gratuito, porque quem patrocina eles são grandes empresas. E lá você tem um RP completo. Aqui não é propaganda não, tá? É um usuário, inclusive, do MarketUp e consultor também. Mas eu gosto muito do MarketUp, porque eu já trabalhei com sistemas grandes e nele você tem tudo assim. Tem o básico que se você precisa de um sistema, você tem nesse sistema. E ele é gratuito. Então, falar que o sistema é caro não justifica. Outra coisa, eu preciso perder tempo trabalhando no sistema, tratando o sistema. Não é exatamente uma perda de tempo, é um investimento de tempo. Porque a informação que você coloca no sistema, ela vai servir de resultado
no futuro. Você vai saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho o fluxo de caixa que eu estou lá lançando. Todo dia eu tenho que lançar um pedacinho do fluxo de caixa. E lançar o fluxo de caixa, se você usar o sistema direitinho, você não precisa fazer todos os lançamentos, porque você vai estar controlando compras, você vai estar controlando as vendas, você vai cadastrar uma coisa ou outra, tipo uma tarifa bancária que não vai vir automático, e mesmo assim ainda dá para fazer meio que automático. Então, assim, não dá para ter desculpa. É melhor usar um sistema do que não ter nada. O não ter nada é descontrole total. Se você precisar de uma informação, você simplesmente não tem. Porque você vai ter que juntar, por exemplo, eu quero saber as notas fiscais. Eu vou ter que ir lá, colocar numa planilha, colocar no caderninho e vou ter que somar tudo. Isso aí não é muito mais lento do que se eu já tivesse um sistema. Então, para as pessoas que falam que é perda de tempo, não é não. E outra coisa, por exemplo, hoje em dia, dependendo do tipo de empresa, você é obrigado a ter nota fiscal. Não sei prestação de serviço, que o pessoal ainda dá uma burlada, mas vendas, você precisa ter um sistema para emitir notas. E aí, tendo um sistema para emitir notas, já faz todo o processo que você precisa. Já tem seu fluxo de caixa, você tem controle de compras, você tem controle de estoque, entre outras coisas. Existem pessoas que gostam de usar a planilha. É um sistema, não deixa de ser. Você está criando um processo dentro de uma planilha, planilhas eletrônicas. Mas a planilha, eu tenho uma pequena aversão à planilha. Primeiro porque ela aceita qualquer coisa. A planilha permite que você coloque muita informação lá dentro, só que ela não tem validações. Então, por exemplo, se eu quiser colocar abobrinha e sair chuchu, eu consigo numa planilha. Eu posso... É uma máquina de escrever que permite que aceite tudo que eu coloque. O sistema já tem suas restrições, ele não vai deixar você fazer muita besteira. Mas não é só isso. Tem um outro fator que eu considero importante. Lucro e crescimento. Então todo mundo pensa... Você tem que pensar em crescer. Você não pode ser a mesma coisa sempre. Porque se você for a mesma coisa sempre, a economia cresce e você continua pequeno. E a planilha não te permite crescer. Ela te permite até certo ponto, mas conforme isso vai aumentando, se você contratar mais funcionários, tiver mais vendas, mais compras, a planilha começa a ficar defasada. Então, já que você já vai começar, já começa com o sistema, já ajuda muito isso. Vamos reforçar a coisa. Eu já disse que pode ser a diferença entre o lucro e o fracasso. E aqui eu quero citar um exemplo do Flávio Augusto, que é um dos bilionários do Brasil, um dos poucos, né? Ele, inclusive, saiu na Forbes, né? Lógico, bilionário não é toda hora que aparece um, né? Então, ele comenta que ele gostaria de profissionalizar a empresa e que, para isso, ele começou a contratar CEO, CFO e entre outras coisas para gerenciar a empresa. E aí o pessoal começou a se preocupar com a parte de gestão, né? Só que, num belo dia, a esposa dele, na entrevista ele fala que a esposa dele, que era uma das pessoas que controlava o financeiro, ela estava na cama, sentada, olhou para ele e falou: a gente não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento, que vencia no dia seguinte. E disse que ele pensou, falou: meu, o negócio aqui não é ter investimento, investidor, não sei o que, é ter dinheiro. Foi um comentário de um bilionário, então você imagina, na verdade, qual que foi a minha interpretação? Ele precisava de fluxo de caixa, ele precisava de dinheiro para pagar os funcionários. Não adianta ter uma empresa milionária na época e não ter dinheiro para pagar as contas. Claro, a empresa tinha patrimônio, não sei o que, mas não tinha dinheiro. Por isso que eu falo, é importante se ter o controle para quê? Para que se tenha dinheiro. Quando você tem que pagar, você tem as suas contas para pagar, você paga. É uma coisa relativamente simples. E é o básico. É o que eu dá até para comparar o fluxo de caixa com o exame de sangue. Você vai saber todas todas as doenças no exame de sangue? Você não vai conseguir. Você tem outros tipos de exame para descobrir doenças. Mas o exame de sangue já vai te indicar o caminho, vai te dizer que talvez tenha alguma coisa errada, que você precisa de outros exames. O fluxo de caixa é a mesma coisa. Ele te mostra que tem alguma coisa doente, que precisa ser melhorado.
Eu tenho até um e-book específico de fluxo de caixa. Se você quiser baixar para entender um pouco mais, veja na descrição do vídeo aqui embaixo, vai ter o site do Sistema Empreender e lá você consegue fazer o download do vídeo. Existem mais de um tipo de fluxo de caixa, mas para mim é o básico. Entrou X, saiu Y, não tenho que... e sobrou W, né? E não tem mais do que isso. O importante é ter dinheiro na conta. Bom, essa é a primeira parte do vídeo. Eu vou quebrar esse vídeo em duas partes, porque na próxima parte eu vou explicar como escolher o software e como usar um sistema para fluxo de caixa. Até mais, pessoal.